Bom, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu comecei a repensar um pouco da trajetória ali, quando a gente meio que ordenou os tópicos, né, que nós poderíamos falar nesse pouco tempo, porque é pouco tempo para falar da nossa trajetória, né? Mas assim, para resumir, eu costumo dizer que a escrita criativa me escolheu, ou que os projetos criativos acabaram me escolhendo, porque a gente tem coisas na vida que a gente planeja e seguem o rumo, né, do planejado, mas tem outras que tomam outra proporção, outro caminho e que são muito melhores do que as planejadas. Eu, desde pequena, sempre me vi dando aula, né? Então, a chata que brincava com as bonecas lá, né, organizava, fazia chamada, então... Sim. Coitada das bonecas. Nossa, desde pequenininha, inventava os nomes, né, e tal. Agora, eu fui crescendo e fui sendo no ensino fundamental, lá da educação infantil para o ensino fundamental 1, a chata. A chata, porque eu era aquela assim, ó. Sabe quando nenhum aluno, não sei se tu te lembra do teu Fundamental 1, quando nenhum colega queria declamar poesia, e eu sempre tava com a mão assim, me escolhe, né, professora? E eu tive muitos professores bons, assim, muito sensíveis, que apesar da chatice, né, diziam, tá bom, Edilene, mais alguém? Não, tá bom, Edilene, vai lá. Então eu cresci declamando poema, dançando, usando manifestações corporais, artísticas, eu não sei se aquilo era arte, né, mas enfim, me expressando do meu modo de ver o mundo e sendo acolhida, de certa forma, apesar de ser a chata por parte dos colegas, né, mas com essa possibilidade de mostrar para o mundo algumas maneiras de como eu fazia essa leitura. Então, ler e escrever, para mim, sempre foram processos ligados aos processos criativos e corporais. Isso no Fundamental 1, né? Aí no Fundamental 2, lá do 5º ano até o 9º, que não existia nono, na nossa época a gente é da vanguarda, a 8ª série, nós tínhamos que definir uma profissão. Chegava na 8ª série, tinha que definir, não, o que tu vai ser no ensino médio, né? E o meu pai sempre dizia, não, ó, tu te define lá no 7º ano, já começou a pressão, tu te define logo, porque a gente tem que se organizar financeiramente, porque o curso técnico, hoje em dia tem cursos gratuitos, né? Só não estuda quem não quer, né? É verdade. Tem bolsa de estudo e tal. E na nossa época, não. Então, desde muito cedo eu disse, não, pai, mãe, né? Eu sempre, graças a Deus, fui muito privilegiada na minha família, com o apoio da minha irmã também, depois do meu marido que está aqui nos bastidores, agora nesse exato momento filmando, né? E a gente não está acostumado com tanta câmera, com tanto microfone, eu tô me achando aqui, vai né? te acostumando. Mas só para encerrar o storytelling, né? A minha família conseguiu se preparar para que eu realizasse o meu sonho de poder dar aula. Então, eu escolhi ser professora, escolhi poder fazer o magistério, que hoje em dia também é um curso que, infelizmente, quase não se tem. Os poucos que tem estão com turmas, com vagas sobrando, porque ninguém mais quer ser professor nesse país, o que acredito que no mundo não é só Brasil, né? E que é muito triste, nós precisamos mudar isso. Mas, assim, eu escolhi ser professora lá no 7º ano, mas não era professora de letras. Vou contar uma treta aqui, tá? Eu queria... Não, agora tu vai cair do cavalo. Agora... E dessa informação não... Storytelling, né? A minha família conseguiu se preparar para que eu realizasse o meu sonho de poder dar aula. Então, eu escolhi ser professora, escolhi poder fazer o magistério, que hoje em dia também é um curso que, infelizmente, quase não se tem. Os poucos que tem estão com turmas, com vagas sobrando, porque ninguém mais quer ser professor nesse país, o que acredito que no mundo não é só Brasil, né? E que é muito triste, nós precisamos mudar isso. Mas, assim, eu escolhi ser professora lá no 7º ano, mas não era professora de letras. Vou contar uma treta aqui, tá? Eu queria... Não, agora tu vai cair do cavalo. Agora... E dessa informação não sei, então. Que bom que tu tá sentado, né? O Luiz lembra. O maridão sabe. Eu queria ser professora de educação física. Gente, eu no auge do meu sedentarismo, aos 38 agora, né? Tô com vergonha dessa informação, mas eu queria ser professora de educação física. Eu vivia jogando futebol, Maria João, assim, né? Bermudão. E depois, no ensino médio, no magistério, eu tive uma excelente... Todas foram muito excelentes, mas essa professora, a Gilce, querida, se ela estiver me ouvindo ou assistindo, beijo pra ela. Minha professora de língua portuguesa e literatura, então foi fantástico. E ali eu me descobri como professora de português e disse que eu queria ser alguém para fazer a diferença na vida dos meus alunos, como ela e outros professores fizeram na minha. E daí foi, os projetos criativos foram aparecendo e estamos aqui hoje num podcast que é inovador também.